aumentadinha aqui na tela cheia. Vamos lá, né? Deixa eu ir pro arquivo. Galera, é obra tá que eu, se eu não me engano, galera, é o segundo tema, tá? Pedagógico, que a VUNESP vai cobrar, tá bom? Professores aí da educação básica, professores de artes, educação especial, prestem bem atenção, tá? PEB 1. Então, aqui tem a Confederação, né, Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, né, esse órgão aqui. Então, explica sobre quem é esse órgão, né, não é muito importante, tá? Mas é importante saber os princípios desse órgão, né? Defesa da escola pública, gratuita e laica em todos os níveis, educação como direito de todos e dever do Estado, regulamentação do ensino privado sobre o controle do Estado, não inclusão do setor na educação na UNEC, na OMC, não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação nacional, defesa de um sistema nacional de educação, rede pública e setor privado. Beleza? Então, o que que esse texto está falando para nós? O que que a educação é, galera? Tá? Segundo a Celina Arias, né? A educação é um processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas, tá? Ela dá 10 categorias para a educação, né? Então, é importante vocês anotarem bem, tá? Esses princípios da educação, que podem cair na prova, com certeza. Então, primeiro, o que é educação, segundo ela, né? É um processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas, né? Então, ela está dando uma ênfase na educação, né? Porque ela pode chegar nas relações sociais mais amplas, certo? É um norte que você vai ter que vai fazer você chegar em lugares que você nem imaginava, a educação, né? É o poder da educação. É um processo contínuo de formação, né? Porque esses autores vai contra, né, o ensino tradicional, né? E a avaliação tradicional, né? Que a Jussara Hoffmann vai falar muito bem disso, sobre o processo contínuo de avaliação, né? E aqui ela está falando de formação, direito inalienável do cidadão, né? Que é um direito, LDB, né, gente? Então, a prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para atender às diferenciadas demandas. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos, certo? Então, a prática social da educação deve ocorrer em espaços de tempos pedagógicos diferentes, certo? Para atender às diferentes demandas, né? Porque nem sempre a escola está lá para passar as matérias específicas, né? Tem oficinas, tem seminários, entendeu? Então, ela deve ocorrer de várias maneiras para atender às diferentes demandas, né? Que tem educação especial, tem atendimento especializado, que é o AE, então, tem várias formas de a gente entender a educação. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como garantia de direitos, né? Devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos, né? Então, é muito importante que nós
venhamos entender, né, que a escola deve ser democrática, ao mesmo tempo inclusiva e ter uma qualidade social, né, e de qualidade social para todas, né, para que haja inclusão, né, e equidade, né, que é a diferença de igualdade. É fundamental a universalização do acesso, a aplicação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades de educação básica. É indispensável a escola, portanto, tá? O que é indispensável, galera? Tá? É o que não pode faltar, tá bom? Então, isso provavelmente cai na prova, porque é indispensável, segundo a visão da autora. Socializar o saber sistematizado, certo? Fazer com que fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, certo? Então, tem que fazer essa minha aula, eu tenho que fazer o aluno entender o que eu estou falando. Por isso que aqui, tá, aqui embaixo tem aqui, ó, o saber social, certo? Então, não adianta eu transmitir um conhecimento que eu aprendi na minha faculdade, o aluno vai entender de outra maneira. Você tem que simplificar para ele entender, não falar da forma que você aprendeu na faculdade, né, ou mostrar uma oralidade que ele não vai entender. Adotar uma gestão participativa no seu interior, né, que depois a gente vai estudar sobre gestão democrática também. Contribuir, tá, na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Dentro dessa temática, eles colocam a instituição, né, a Constituição Federal de 88. No artigo 205, fala assim, ó, a educação, direito de todos e dever do Estado, né, e da família, será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é o artigo que mais cai em concurso, galera. Então, pega, tira a print da tela, anotem no caderno de vocês, porque cai muito em concurso público. Bom, temos agora uma LDB aqui, né? A nossa LDB, a nossa famosa LDB, no título 1 da educação. Né? A educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. É só dentro da escola que a educação abrange? Não, galera. É um erro a gente pensar que a educação só tem dentro da escola. Nós estamos vendo que existem várias formas de disseminar a educação dentro dos espaços nos quais nós estamos, né? Então, existem diversas formas. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Anotem isso aqui, galera, porque cai muito, mina isso em concurso, tá? Isso aqui cai muito em concurso, então é muito bom vocês anotarem. Experiência própria, tá? Título 2, os princípios e fins da educação nacional, né? Também é um artigo, galera, que cai muito, 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 muito. Tem que ficar esperto, porque às vezes eles podem trocar frases, pode trocar palavras e a gente acaba se confundindo, tá? Então, a educação, o dever da família e do Estado, inspira nos princípios de quê? Quais os princípios que a educação se dá? De liberdade, os ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, sempre que a gente falar de LDB, princípios da educação, é sempre uma cidadania, né, que vai preparar o aluno para onde? Para o mercado de trabalho. Ele já tem que sair apto para ir para o mercado de trabalho. Outras concepções, tá? A gente tem o Paulo Freire, né, que diz o seguinte: a formação do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos de sua educação e da sua sociedade. O que Paulo Freire vai falar? Ele vai falar de autonomia, né? O aluno, ele é sujeito do seu próprio conhecimento, né? E ele deve ver, né, junto por aprendizado,
ele vai, mas fazem isso e ele é criticado por Paulo Freire, os que transmitem conhecimento, sem conhecer a realidade do aluno, certo? Então, formar um cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, ético e participativo. Vamos para a próxima, os próximos slides, né? Temos agora essa citação dentro do tema, né, de José Geraldo Bueno, da PUC São Paulo: a construção de um sistema de ensino que possa se constituir em fator de mudança social. É isso que ele apoia. Então, responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, de formação do cidadão e de constituição do sujeito social. Distinção entre a função da escola em relação à origem social dos alunos trouxe importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade dessa situação. Por outro, parece ter desembocado novamente numa concepção abstrata de escola, em particular em relação à escola pública, como sendo aquela que, voltada fundamentalmente para a educação das crianças das camadas populares, cumpre o papel de reprodutora das relações sociais e de apoio à manutenção do status quo. Parece que, como sempre, os responsáveis pelas políticas sociais, entre elas a educação, em nosso país encontram um novo bode expiatório: as unidades escolares. No passado foram os alunos, por suas carências, né, ou dificuldades, ou os professores em sua falta de formação, como se essa falta de formação não fosse produto das políticas educacionais. Agora, parece que se transfere essa função social à escola, tá? Então, galera, ele critica não o ambiente escolar, mas as políticas educacionais que não exigem o quê? Uma formação contínua, né, do professor. Porque não dá para me cobrar, por exemplo, o diretor me cobrar por um conhecimento, né, se o meu currículo não está exigindo o mesmo, né, um conhecimento. Então, é isso que ele está aqui, ó, ele está evidenciando. Não adianta a gente colocar uma carga alta na escola pública se a função do Estado é passar para nós um currículo, né, ou possibilidade de cursos que vai nos fazer evoluir dentro da nossa área. Então, o Pablo Gentili, não é o Danilo Gentili, tá, galera? É o Pablo Gentili. Ele vai falar visão neoliberal, né, da função social da escola. Na perspectiva dos homens de negócios, nesse novo modelo de sociedade, a escola deve ter por função a transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Então, novamente, ele volta a falar do mercado de trabalho, né, que